pois eu creio no poder da oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, Senhor, nós cremos no poder da oração e que nessa noite as famílias que estão aqui sairão daqui abençoadas. Elas vão sair daqui, meu Deus, levando consigo a bênção que cada um dos seus familiares necessitam. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, o meu coração já está preparado. Fala comigo através da sua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Podem vos assentar, fique à vontade. Hoje é quarta-feira e aquele dia que nós temos orado pela Sagrada Família. Eu acredito que Deus tenha bênçãos extraordinárias para a sua família. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia junto comigo, já no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3. É onde nós vamos iniciar a nossa mensagem. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8. Bom, eu sou o pastor Edilson da nossa igreja de Poconé e hoje tive a surpresa, a alegria de poder estar nesse momento dividindo uma palavra com você. E eu acredito que nada acontece por acaso. Eu acredito que Deus trabalha usando todas as situações para nos ajudar. E o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para dividir com você é que Jesus nos liberta de todos os medos. Olha, Jesus nos liberta ou já nos libertou de todos os nossos medos. Se pararmos para pensar e ver, o mundo em que nós vivemos hoje tem sido tomado pelo medo. É ou não é, irmãos? Você pode olhar para qualquer pessoa e você vai perceber que a pessoa tem um pouquinho de medo. Nós ligamos a TV, as notícias nos assustam, nós conversamos com as pessoas e vemos pessoas apavoradas. E o medo é um sentimento que é perigoso, tão perigoso que muitas pessoas ficam paralisadas de medo. Você já teve esse momento em que você, de tanto medo, você ficou paralisado, sem reação? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? A verdade é que o mundo está desse jeito. O mundo está paralisado. A Covid, as mortes, tantos acontecimentos. É verdade que o medo, irmãos, ele está presente na nossa vida desde muito cedo. Quando éramos crianças, nós tínhamos medo, né? Alguns tinham medo do escuro, do bicho-papão, da mula sem cabeça, né? Do lobisomem, quantas coisas do folclore, né? Que a gente acabava tendo medo. Mas a gente cresceu, você cresceu. E quando a gente cresce, às vezes a pessoa se liberta de alguns medos, mas acaba criando outros medos. É ou não é verdade? Por exemplo, você já consegue dormir com a luz apagada? Ou você é aquela pessoa que apaga a luz do quarto, mas tem que deixar a porta aberta e a luz do corredor acesa? E tem que um pouquinho de luz entrar naquele quarto. Às vezes a pessoa cresce e o medo continua presente na vida dela. Algumas pessoas até acabam transferindo os seus medos para os outros. Você que é pai, ao ensinar, por exemplo, o seu filho a andar, você soltou a mão do filho e o filho começou a andar. De repente o filho caiu, a criança caiu. E às vezes a mãe, ou o pai, ou às vezes a tia, ou a avó, de repente o seu caso, quando vê a criança cair, corre, ai meu Deus, machucou, ai Jesus. E às vezes não foi nada. Mas a criança, ao ver essa cena, a criança chora de medo, é ou não é? E às vezes aquela criança cresce com medo. Medo de andar, medo de muitas coisas. Hoje em dia tem gente que tem medo de compromisso, medo de casamento, medo do futuro. Tem gente que tem medo de oportunidades. Tem gente que tem medo de vencer desafios, enfrentar as situações da vida. Se nós queremos vencer, se nós queremos
fazer a diferença, precisamos enfrentar os nossos medos. Talvez você está aqui nessa noite e está com medo do seu casamento acabar. Talvez você está com medo da Covid. Talvez você está com medo das más notícias. Você tem desenvolvido um medo e esse medo paralisou você. Você já não consegue planejar o futuro, você já não consegue planejar as coisas na sua vida. Aí você me diz assim: pastor Edilson, então explica para mim de onde vem o medo. Eu vou mostrar para você não só de onde vem o medo e quem provoca o medo na nossa vida. O medo, ele esteve presente lá no Jardim do Éden, e eu posso garantir para você que não foi Deus que criou o medo. Esse sentimento não foi criado por Deus, não é um sentimento que Deus quer presente no coração de alguém. Olha o que diz o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8. O versículo de número 8 diz assim a palavra de Deus: ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi-me. Coloque esse versículo 10 na NVI para nós. Olha esse versículo 10 que vai aparecer aí nessa tradução. Nessa tradução diz Davi dizendo para Deus: tive medo. Olha aí, ó. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Olha isso, irmão. Veja então que o Adão e a Eva estavam vivendo no paraíso e tudo estava indo bem, até que eles pecaram. Então, quando o Adão e Eva pecaram, começou a existir um sentimento que outrora não existia. O medo não existia. O medo passou a existir a partir do erro e a partir do pecado. Medo, irmãos, é aquele sentimento que nos leva a ter receio do que pode vir a acontecer. E uma vez que o Adão e Eva tiveram medo, e o Senhor Deus chegando no jardim do Éden, eles começaram a se esconder. Toda pessoa que sente medo, ela se esconde. Tem muitas pessoas que estão se escondendo até mesmo de Deus, se escondendo daquilo que Deus pode fazer, das mudanças, das vitórias, das conquistas. Por isso que eu disse que tem pessoas que têm medo do sucesso, medo do casamento dar certo. Quando a palavra de Deus diz que Pedro estava preso, a igreja orou por ele. Deus envia o anjo, tira o Pedro da prisão. Quando Pedro bate na porta onde estavam reunidos a orar, a jovem que abriu a porta ao ver Pedro, teve medo e não deixou Pedro entrar. Muitas pessoas oram, buscam a Deus, e no momento em que Deus aparece para fazer o milagre, o medo as faz se esconder. Então muitas pessoas acabam se escondendo. Então o sentimento de medo foi criado por causa do pecado, por causa do erro. E muitas pessoas estão se escondendo de Deus. Se pararmos para ver hoje em dia, irmãos, as pessoas hoje, elas estão em casa, não por causa só da pandemia. Tem pessoa literalmente com medo em casa. Por causa do medo, por causa desse sentimento, nós estamos vendo aí, ó, empresas fechadas, empresários quebrando, famílias totalmente arrasadas. Tem gente que não tem medo, medo de sair para fora, medo de estar com as pessoas que ela ama, medo de estar, porque o medo fez com que as pessoas literalmente se escondessem, se isolassem completamente. Mas eu quero mostrar para vocês, através da história de um homem muito corajoso, mas que também sentiu medo. A Bíblia fala de Davi, um homem vitorioso, venceu o leão, o urso, o gigante, mas ele também teve que lidar com esse sentimento, com o medo. Nós precisamos vencer o medo. Lembre-se que Jó disse: o que eu temia, o que eu receava, isso me aconteceu. O medo de Jó, a preocupação de Jó,
era que acontecesse literalmente tudo que lhe havia acontecido, perder seus filhos, ficar doente, era um medo que ele tinha. E foi através do medo que o inimigo pôde tocar em tudo aquilo que o Jó tinha. Então precisamos tratar o medo, porque senão ele será a porta por onde o adversário poderá arruinar nossa vida, nossa família, relacionamento em família. Então hoje nós vamos aprender através de Davi 3 atitudes que eu tenho que tomar para vencer o medo. Principalmente você que nos ouve talvez pelas redes sociais, você precisa vencer o medo, porque se você não vencer o medo, você não vai ajudar a sua família. Muitas pessoas hoje, por exemplo, elas devem ir para o trabalho, porque como vai sustentar a família? Tem que vencer o medo. Não estou dizendo que nós não devemos vigiar. A Bíblia diz: vigiai e orai. Amém, igreja? Mas nós não podemos nos render ao medo. Nós vamos aprender com Davi. A primeira atitude que Davi nos mostra para vencer o medo e ajudar sim nossa família, está no livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 4. Nós vamos manter a versão NVI da Bíblia. Você pode acompanhar na sua, mas eu vou usar a NVI, que tem uma linguagem muito simples, que vai nos ajudar na maior compreensão dessa palavra. Salmo 34, versículo 4. O salmista nos mostra com 3 atitudes para nós vencermos o medo. Salmo 34, versículo 4, a palavra de Deus diz assim, ó: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Temores é medo. A primeira atitude que eu devo tomar para vencer o medo é fazer diferente do que Adão fez. Porque quando Adão teve medo do que poderia lhe acontecer, do castigo de Deus, as coisas ruins que aconteceriam com ele, o Adão se escondeu de Deus. Quando Davi teve medo, quando Davi teve receios, embora ele fosse um vencedor, um campeão, corajoso, ele teve que lidar com medo. E a primeira coisa que ele fez foi buscar ao Senhor. Pastor, eu preciso vencer o medo, como eu faço? Busque ao Senhor. Fale para Deus sobre os seus medos. Existe um receio. Algumas pessoas já me disseram assim, pastor, mas um dia um pregador disse assim: não fale muito alto para Deus sobre os problemas daquilo que você tem medo, senão o diabo vai ouvir sua oração e vai usar tudo isso contra você. Você acha que Deus é tão fraco que vai permitir que o diabo interfira na sua oração com ele? O nosso Deus é poderoso. Então a primeira atitude para o Davi vencer o medo foi buscar ao Senhor e contar para Deus sobre aquilo que ele tinha medo. Se você tem medo, se você tem receio, fale para Deus. Mas não só fale, peça ajuda. Porque Davi diz o versículo: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Davi não só contou os medos, mas Davi pediu ajuda. Senhor, eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso acontecer, eu tenho medo daquilo acontecer na minha vida. Fale para Deus sobre os medos que você tem. Tem um ditado, por exemplo: não diga para Deus o tamanho dos seus medos, por exemplo, mas diga para os seus medos o tamanho do seu Deus. Não tenha medo de dizer para Deus os seus receios, fale com Ele. E uma vez que Davi conseguiu abrir o coração para Deus, a Bíblia diz que o Senhor o livrou de todos os seus temores. Eu não sei o que tem tirado o seu sono, mas Deus, Ele tira esse medo de você. Deus, Ele tira esse receio, essa preocupação que tem tirado o seu sono, porque nós precisamos viver. Você precisa continuar sonhando, e eu creio piamente, tenho muita fé, que o Deus que livrou Davi de todos os seus temores, é o mesmo Deus que livra você de todos os seus medos. Eu não sei qual é o seu medo, eu não sei qual é o seu receio, mas você precisa tratar esse medo hoje.
Você precisa superar esse medo, e o primeiro passo é falar para Deus sobre o que você tem medo e pedir ajuda para Ele, porque Ele pode sim nos livrar de todos os nossos medos. A segunda atitude de Davi para vencer o medo está também no Salmo, só que Salmo 27, versículo 1. No Salmo 27, versículo 1, está a segunda atitude de Davi para vencer o medo. No versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei temor, ou de quem eu terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Diga graças a Deus. A segunda atitude para nós vencermos o medo é bater de frente. Eu preciso questionar por que eu estou tendo medo. Porque muitas pessoas, às vezes, quando vem aquele momento do medo, do susto, da má notícia, elas acabam se esquecendo de quem é Deus, quem é o Senhor na sua vida. Vem a notícia da doença, vem a notícia dos problemas. Olha, seu filho isso, seu casamento aquilo, o dinheiro acabou. Você fica com medo, ai meu Deus, o que vai ser de mim? E às vezes nos esquecemos de quem é Deus. Por isso nós precisamos questionar esses sentimentos. Davi, ele se lembra e ele diz: o Senhor é minha luz. Porque todo mundo, voltando lá na fase de criança, quando tínhamos medo do escuro, por exemplo, todo mundo já passou pela fase do escuro. E a fase do medo do escuro é aquela fase, às vezes, da escuridão, em que algo está dando errado no casamento, na família. Você fica preocupado. Mas quando você está no escuro e lembra que o Senhor é a sua luz, você lembra que a luz vence as trevas. Então Davi começa a se lembrar: peraí, mas o Senhor é a minha luz. Eu não preciso ter medo. De quem eu vou ter medo? Para que eu vou ter medo? Então comece a questionar os seus medos. Peraí, por que eu vou ter medo se o Senhor é a minha salvação, se o Senhor é o meu refúgio? Por que você está com medo de dar uma segunda chance para o seu filho, de dar uma segunda chance para o marido, de se dar uma segunda chance? Se Deus é a sua luz, sua salvação, seu refúgio, sua fortaleza. Davi começa a questionar aquele sentimento, porque ele sabia: eu tenho um Deus que é mais que suficiente na minha vida. Às vezes nós chegamos para Deus e falamos assim: Deus, mas eu tenho um problema tão grande na minha vida. Não, irmãos, comece a questionar os seus problemas e dizer para eles: o meu Deus é maior que vocês. O meu Deus é maior que esse medo, o meu Deus é maior que essa preocupação. Então Davi começa a questionar: peraí, por que eu vou ter medo servindo esse Deus que eu sirvo? Porque quem é onisciente, onipotente, onipresente, Senhor de todas as coisas, é o nosso Deus. A própria palavra de Deus, o próprio Davi diz no Salmo 56, vamos lá, aí pertinho, Salmo 56, versículo 3. Davi ainda fala sobre o medo. 56, versículo de número 3. Olha o que Davi diz aí, ó: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em quem? Em ti. Diga graças a Deus. Davi caiu em si e diz: não, quando eu estiver com medo, eu vou confiar no Senhor. Não, eu não vou me entregar ao medo. Eu não vou parar de avançar por causa do medo. Quando vier o medo, quando vier a preocupação, quando o medo tentar me parar, eu vou confiar em ti. Olha o verso seguinte, o verso 4 agora, diz assim: em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, não temerei. Que me pode fazer o simples mortal? Diga graças a Deus. Davi sabe: eu estou na palavra, eu louvo a Deus. O que me pode fazer o simples mortal? Davi estava falando das pessoas. O que me pode fazer o homem diante desse Deus que eu sirvo? Davi olhava, por exemplo, para aquele gigante que durante 40 dias colocou medo no coração do povo de Deus.
40 dias as pessoas com medo, o próprio rei com medo, e Davi chega lá, meu irmão, sem medo, com coragem, confiando em Deus, sabendo na força que estava sobre a vida dele, e ele decide enfrentar aquele desafio e acaba sendo vitorioso. A vida é cheia de desafios que vão levar você ao sucesso familiar, financeiro, seja qual for, mas você não pode mais deixar o medo abalar você, porque o medo te paralisa. O medo impede você de realizar seus sonhos. Davi, com coragem, quando todos estavam com medo, com coragem venceu aquele desafio. Trate seus medos hoje, vença esses medos hoje. Nós vemos também o apóstolo Paulo falando isso em Romanos 8:31. Vamos lá, Romanos capítulo 8, verso 31. Precisamos tratar os nossos medos. Do que você tem medo? O medo é uma porta por onde o inimigo tem entrado na vida de muitas pessoas. Jó era um servo de Deus, mas o medo permitiu com que o inimigo tocasse naquilo que ele tinha. O inimigo está usando essa estratégia hoje na humanidade, irmãos. Povos, nações e línguas, pessoas estão com medo. Eu me lembro há tempos atrás, antes dessa pandemia, cadê aquele povo, e eu estou dizendo do povo de Deus, que vinha para a igreja, levantava as mãos e dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cadê aquele povo que dizia: 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido? Cadê aquele povo que dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Cadê aquele povo corajoso? Cadê o povo que aprendeu durante os anos a andar na palavra, não ter temor e ser corajoso? O inimigo tem tirado a coragem de muitas pessoas. Precisamos vencer o medo se nós queremos dias melhores. Nós vemos o que Paulo diz em Romanos 8:31, dizendo assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? É aquilo que está te metendo medo, aquilo que está te preocupando. O que eu vou dizer diante dessa situação? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga graças a Deus. Você está vendo isso, irmão? Pastor, mas o que eu vou dizer diante dessa situação? Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Eu não vou ter medo, eu vou confiar em Deus, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Comece a questionar os seus medos, irmãos. Comece a questionar: por que eu vou ter medo servindo a um Deus poderoso? Por que eu vou desistir sabendo que o meu Deus, Ele pode todas as coisas? Eu não vou ter medo. Eu acabo de mostrar para você no Antigo Testamento em Salmos, eu estou mostrando para você no Novo Testamento, através de um dos maiores apóstolos da Bíblia, o apóstolo Paulo, dizendo isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que diz em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 4, versículo de número 4. Olha isso aqui é para você, filho de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 4, diz assim: filhinhos. Quem é que é filho de Deus? Deixa eu ver. Pastor, eu sou filho de Deus, glória a Deus. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está na onde? No mundo. Olha que notícia maravilhosa. Filhinhos, Ele está olhando para nós que vivemos da fé. Filhinhos, vocês são de Deus, querido. Você é de Deus. Você é do Senhor. Você está nas mãos de Deus, guardado por Ele. Você, sua casa, sua família. Ah, pastor, mas e o mundo lá fora? Tá certo, o mundo está com medo. As pessoas estão com medo, apavoradas, assustadas, desenvolvendo ansiedade, síndrome do pânico, tomando remédios controlados. Sim, centenas de vidas perdidas, as pessoas estão apavoradas, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos de Deus e que o maior está conosco. Se o medo está lá fora, então Deus está dentro de você, em nome de Jesus. O maior está dentro de você, irmão. E se o maior está dentro de você, por que você vai ter medo?
Nós precisamos ter a coragem. O medo é algo que precisa ser confrontado. Quer vencer gigante? Primeiro enfrente o seu medo. E como é que eu enfrento? Primeira coisa, eu falo para o meu Deus sobre o que eu tenho medo, porque o meu Deus vai me ensinar a ter coragem. Lembra de Josué? Deus primeiro trata Josué, porque todo ser humano sente uma pontinha de medo e precisamos tratar isso. Josué capítulo 1, vamos lá? Estamos para terminar. Josué capítulo 1 verso 9. Josué capítulo 1 verso 9. Josué, ele estava assumindo uma grande missão. Ele iria conduzir o povo a uma terra prometida, uma terra feliz, um lugar preparado por Deus. Só que viriam muitos desafios, irmãos. Ia ter o Jordão, ia ter muralha de Jericó, ia ter dificuldade, ia. Então Deus iria preparar o Josué para enfrentar isso. Porque é normal, quando vem desafios, às vezes a gente fica receoso, mas calma. Existe uma palavra que se repete 365 vezes na Bíblia. Você sabe qual é? Não temas. Porque todo dia Deus está dizendo para o filho dele: você não precisa ter medo, eu estou com você. O final do Evangelho de Mateus termina dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, irmãos. Só quem anda com a gente todo dia tem o direito de dizer para nós não termos medo. É o nosso Deus. E o que Deus fala para Josué? Olha o versículo 9, ele diz assim, ó: não fui eu que te ordenei? Ser forte, corajoso, não se apavore, nem te desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Então Deus, ele fala assim: Josué, não fui eu que te ordenei. Por que Deus fala isso para Josué? Para lembrar Josué. É como se Deus dissesse assim: Josué, você lembra quem falou com você? Lembra quem levantou você, Josué? Lembra quem mudou a sua vida? Lembra quem te deu força? Lembra, irmão, lembra o que Deus fez na sua vida? Lembra quem está com você? Lembra quem falou com você? Lembra daquela palavra que te trouxe esperança? Lembra quando você abriu a Bíblia e viu que tu e tua casa seriam benditos, abençoadas? Você lembra quando essas palavras mexeram com você pela primeira vez que você veio na igreja? Seu casamento arrasado, sua vida destruída? Então Deus está dizendo: lembra, fui eu que ordenei, fui eu que falei com você. Então por isso que seja forte, seja corajoso, não fique apavorado, não tenha medo, porque como diz aí, pois o Senhor seu Deus estará convosco por onde quer que andares. Irmão, aonde você for, Deus vai com você. Talvez você que está me ouvindo em casa, ou você que está aqui, talvez você vai visitar alguém da sua casa ou da sua família, talvez alguém esteja entubado, enfrentando a Covid ou qualquer outro problema. Quando você for lá, meu irmão, Deus é com você em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque você precisa se lembrar quem é que falou com você, quem é que te deu aquela promessa, quem é que te deu aquela palavra. Foi Deus. Ele nunca falhou. Ele nunca falhou e não vai falhar na nossa vida. Deus está preparando você para enfrentar os seus desafios. Então questione os seus medos. Eu não terei medo, porque o meu Deus falou comigo que estaria comigo. Então eu vou enfrentar os desafios, eu vou vencer. Terceira coisa para nós orarmos está no livro de Salmos 27, capítulo 27, onde estávamos agora há pouco, só que no versículo 3. Salmo 27, versículo 3. 3 atitudes para vencermos o nosso medo. A primeira é falarmos para Deus os nossos medos e pedir ajuda para Ele. Ele nos livra dos nossos temores, assim como Ele fez com Davi. Segunda coisa, questione seus medos, lembrando quem é que está com você. Quem está com você é o Senhor. E terceira coisa está em Salmo 27, verso 3, que diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei, o que, igreja? Confiante. Diga graças a Deus. Porque com o nosso coração a gente crê, mas com a nossa boca a gente confessa. A terceira coisa, a terceira atitude para você vencer o medo é confessar. Fale. Quer ver uma coisa?
Você já teve que enfrentar uma situação que te deixou com medo? Já? Eu já tive que enfrentar uma situação que me deixou com medo. E sabe como que eu enfrentei? Eu tive que passar por um caminho meio escuro, meio perigoso. E eu passei assim, ó. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Estava tremendo de medo, mas passei cantando. Porque quando a gente está com medo, a gente tem que confessar. Confesse. Diga para o seu medo o tamanho do seu Deus. Você precisa dizer para Deus: Deus, eu tenho medo disso aqui. Lembra quando éramos criança? Pai, estou com medo do fulano lá, pai. Filho, eu vou com você amanhã na escola, eu quero ver se ele vai mexer com você. Quando você fala para Deus, Ele anda com você, Ele guarda você. Então com o coração a gente crê, mas com a boca a gente confessa. Pastor, aonde Davi confessou? Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Você sempre fala isso, não fala? Olha o que diz aí, o Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Pode colocar a linguagem mais comum que nós sempre usamos. Salmo 23, versículo 4 diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha Davi dizendo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Diga graças a Deus. Davi está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não vou ter medo não. Por quê? Porque Deus está comigo. Porque Ele me consola, porque Ele me guia, porque Ele me ajuda. Quer vencer o medo? Confesse que você acredita na promessa, que você crê que Deus está com você. Você precisa confessar. Literalmente nós estamos andando pelo vale da morte, irmão. É verdade. Só no Brasil mais de 2.000 pessoas, tempos atrás 4.000 pessoas perdendo a vida, e você liga a TV, é a mesma situação. Então nós temos que ter coragem de confessar a nossa fé no Senhor e não termos medo. Davi declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, eu não vou ter medo. O próprio Davi chegou a dizer: 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. Nós precisamos confessar a nossa confiança no Senhor. Davi enfrentou seus medos e se tornou vitorioso. Quer vencer no casamento da família? Enfrente os seus medos. E se Davi enfrentou os medos, Jesus nos libertou então de todos os nossos medos. Eu quero mostrar para você, para nós orarmos, em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 18. 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 18, na NVI. Nós já vamos orar. Pastor Harrison vai vir trazer uma bênção para a sua vida, vai orar pela sua família, em nome de Jesus, já já conosco. Olha o que diz aí, ó: no amor não há medo. Que coisa bonita isso, irmão. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por que no amor não existe medo, pastor? Porque Deus é amor. Deus não tem medo de nada. Quando eu abro o meu coração para Deus, para esse amor, quando Deus entra em minha vida, Ele expulsa o medo de mim. Então permita que Jesus entre em você, no seu coração, na sua casa, e tire de você hoje todos os seus medos, anseios e preocupações. Pastor, no lugar do medo, o que Deus quer colocar em mim então? João capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Eu sei que a gente está vendo muitos capítulos hoje da Bíblia, né? Mas vale a pena. João 14, 27. Quando você deixa Jesus entrar, Ele expulsa o medo. E Ele coloca qual sentimento? Esse aqui, ó: deixo-lhes a paz, minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe. Perturbar é ter medo, viu gente? É ficar preocupado, tá? Ele está dizendo: não tenha medo em vossos corações. Não perturbe vossos corações, nem tenham medo. Porque Ele deixou a paz, irmão. Não tenha medo, não, tenha paz. Confie nele.
Acredite nele. Coloque hoje toda a sua fé no Senhor. Como assim, pastor? Se eu colocar minha fé em Deus, o que vai acontecer? Agora sim, o último versículo, tá? Prometo para você que é o último agora. Isso aqui é uma promessa linda do Senhor. Isaías 41:10. É o último versículo. E esse aqui você pode grifar na Bíblia aí e guardar dentro do coração, porque nós vamos orar pela sua família, baseados nesse versículo. Olha só. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Segurarei com a minha mão direita, vitoriosa em nome de Jesus. Coisa bonita, irmão. Ele está dizendo: não tenha medo, porque eu sou teu Deus, hein? Eu vou ajudar você. Eu vou fortalecer você. Eu vou segurar você com a minha mão direita vitoriosa. Irmão, fica tranquilo. A mão vitoriosa de Deus já se levantou em seu favor, da sua casa, da sua família. Então agora, na hora da oração, questione: eu não vou mais ter medo, Jesus. Eu vou confiar no Senhor. Eu coloco a vida do meu filho nessa mão direita vitoriosa do Senhor. Eu coloco a minha casa, a minha família. Lá fora, o mundo pode estar cheio de medo, mas o maior está dentro de mim, o maior está na minha casa, o maior está conosco, em nome de Jesus. Agora, sem medo, confiando no Senhor, nós vamos clamar, realizando a oração, né? Igreja de joelhos, família de pé. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus, para nós orarmos. E eu creio que Deus vai te abençoar. Todos têm o pedido, né? Todos têm um pedido. Então vamos orar. Primeiro, coloque esse pedido sobre o teu coração para iniciarmos a oração. A primeira oração que você vai fazer para Deus, irmãos, é falar para Deus do que você tem medo. Porque se você não falar para Deus, Ele não pode livrar você disso. Coloca na mão direita vitoriosa de Deus suas preocupações agora. Feche os seus olhos. Alguém não tem o pedido? Vamos entregar. Levanta a mão e aí você vai receber. Você, amigo de casa, está vendo aí na sua tela? Olha só. Esse é o pedido que você recebe para fazer a campanha aqui na igreja. Nosso líder regional, a equipe de fé tem orado de joelhos pela sua família. Como Paulo diz: por essa causa me ponho de joelho diante de vós. E a gente tem que lutar pela nossa família, irmão. Você sabe qual é a única coisa que você pode levar para o céu? O que você pode levar para o céu? Você sabe? O que você pode? Você consegue levar seu carro para o céu? Seu dinheiro? Não. A única coisa que você pode levar para o céu é a sua família, se você lutar por ela. A única coisa de Noé que ele pôde colocar dentro da arca foi a família dele, irmão. Se você orar, lutar pela sua família, você pode levar ela para o céu. Mas às vezes a pessoa está tão preocupada com outras coisas que acaba deixando a família para depois. Aí não dá tempo não. Então lute pela sua família agora. Dá tempo. Daqui a pouco, 7 horas da noite, o pastor Harris vai estar ministrando a palavra e trazendo uma bênção especial no nosso próximo culto presencial. Feche os olhos, vamos orar pela sua família. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a fé agora. Aqui em minhas mãos está o pedido da igreja de joelhos, família de pé. E, meu Deus, assim como todos aqui que estão orando, Jesus, nós falamos para o Senhor nesse momento, sobre aquilo que tira a nossa paz, sobre aquilo que tem tirado, meu Deus, a paz dessa mãe. Talvez ela está com medo do que possa acontecer no relacionamento, medo do que possa acontecer, medo de perder o filho, perder o marido, medo de perder alguém. Mas nós confessamos hoje, Senhor, que o maior está conosco, que o Senhor já está ao nosso lado. Por isso agora, meu Pai, unindo a nossa fé, a tua palavra diz que o que dois concordar na terra é concordado no céu. Então nós unimos a nossa fé agora para combater não só o medo, mas para combater a doença, para combater o vício, para combater a depressão, a síndrome do pânico, para combater, meu Pai, a ansiedade, a depressão, para combater os vícios agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer. Por isso
isso agora, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Venha com teu poder agora, sobre toda a casa, sobre toda a família, sobre este lar agora. Nós repreendemos esse mal, nós repreendemos esse espírito do medo, do engano, o espírito que tem colocado o ciúme, o espírito que tem colocado o desejo imoral, o espírito que tem se levantado contra essa família. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a fé agora. Senhor Deus, nós cremos no Teu poder que está passando sobre a vida de cada pessoa, e assim, meu Pai, sabemos que o Senhor está no controle de cada situação que aqui se encontra. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo, passa com o teu poder, meu Pai, dentro desta casa, nesta família. Você pode apresentar a Deus a sua família, você pode apresentar a Deus agora o seu lar, colocando diante de Deus todos os problemas que são reais, os problemas que estão sondando, se levantando, ou como eu orei de manhã, estou orando agora, dizendo: Deus, esta pessoa aqui dentro da sua casa, meu Deus, há um clima pesado que ela tem vivido, dentro da sua casa, meu Pai, ela fica insatisfeita, muitas vezes vem a tristeza, vem a revolta, vem a agonia, vem, meu Deus, aquele espírito perturbador. Sai agora, em nome de Jesus, esse peso que essa mulher carrega, esse peso que esse homem carrega quando chega dentro da sua casa, quando está trabalhando está tudo bem, quando está com os vizinhos está bem, quando está fora de casa está bem, mas só chegar dentro de casa, as coisas mudam, as coisas ficam ruins, ficam difíceis. Meu Deus, em nome de Jesus, passa nesta casa agora, fala para Jesus passar na sua casa agora, fala para Jesus passar com poder agora para limpar. Se existe um demônio, se existe uma obra de feitiçaria, macumbaria, se existe uma amarração, mal que está ali dentro da sua casa, vai dizendo: sai da minha família, sai do meu marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do tio, quem quer que seja, esse mal não vai ficar, essa casa não vai ficar mais com clima pesado, com clima ruim, em nome de Jesus Cristo. É paralisado agora o poder das trevas, a ação do inimigo é repreendida agora, vai repreendendo o espírito da desavença, da briga, da contenda, vai dizendo: sai agora, em nome de Jesus, esse mal não vai ficar, não vai permanecer, toda perturbação, todo tipo de mal, angústia, todo peso, esse espírito de depressão, espírito de angústia, esse espírito de ansiedade, esse espírito mal, diga: sai, sai, saia, em nome de Jesus. Meu Deus, diante da tua palavra nós estamos, colocamos em prática, meu Pai, o que foi anunciado através do teu servo. E assim, meu Deus, tomamos posse das bênçãos do Senhor. Vai crendo na bênção, na vitória que Deus preparou para você e para a sua casa. Vai tomando posse, vai declarando a sua vitória pela fé, dizendo: Senhor, eu creio no teu poder que já operou em minha vida, na minha casa, na minha família. A bênção de Deus é maior do que qualquer situação. Seja você abençoado, seja a sua família abençoada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Senta aí rapidinho, por favor. Graças a Deus. Que bom que você veio, recebeu a palavra de Deus, a oração foi feita. Já vou fazer a oração final também, terminando a parte aqui. Quero também passar a parte da fidelidade. Quem trouxe o seu dízimo? Você conhece a nossa TV brasileira? A nossa TV brasileira é diferente de tudo que você já viu. Só aqui você encontra canais pensados em oferecer o melhor conteúdo a você e toda a sua família. Além de acesso a notícias, esporte, filmes, desenhos e diversão. Você ainda não tem a nossa TV brasileira? Então assine e leve o melhor conteúdo de TV para sua casa.